Muitas vezes você já deve ter passado por algum lugar aí na cidade e aquele imóvel tá para alugar, tá fechado, tá em decadência há anos e você fala assim, meu Deus, por que não alugam esse imóvel? Tá num lugar de ponto privilegiado, é um espaço bacana, daria inúmeras coisas e a história não anda. Provavelmente tem alguma briga judicial familiar ali por conta de um ente querido que faleceu e não houve inventário correto, enfim. São tantas histórias que a gente já escutou falar sobre inventário e a dor de cabeça que isso pode dar ou não dar, que é por isso que neste primeiro bloco eu vou conversar com a Flávia Costa para tentar te ajudar a entender um pouquinho mais sobre quais os passos possíveis na hora de fazer isso tudo com mais calma. Bom dia, meu amor! Bom dia! A história do inventário é um negócio que deixa todo mundo de cabelo em pé, né, cara? É uma coisa doida isso. Ninguém quer falar sobre morte, né, Thaís? Já fala, olha, se eu falar sobre morte, eu vou antecipá-la. Não, gente, é só pra planejar a história. Pois é, deixar tudo mais ajustadinho, organizado. E na via do que a gente tem dito, né, de métodos alternativos, de solução de forma amigável, harmoniosa. De caminhos mais tranquilos. A gente pode falar também do inventário, seja planejando, antecipando essa partilha de bens, porque quando há bens e tem o falecimento, esse proprietário de bens falece, precisa que a transmissão alguma desse coisa bem. tem que acontecer com esses bens. E geralmente é via inventário, se não teve um planejamento prévio. Então tem que pensar, tem uma certeza, uma certeza que todo mundo tem que vai morrer. Um dia, né? Que seja bem longo, bem distante, mas um dia vamos. Que nem quando eu falo de divórcio, né? Extingue a relação também pela morte. Então vamos falar a respeito disso, vamos antecipar para ter menos problema, para deixar de ter rentabilidade, como você estava dizendo. E para o problema não ficar para quem ficar, porque vamos combinar, é uma dor de cabeça. Você tem esse exemplo do imóvel, porque me chama muita atenção. A gente tem vários imóveis aqui em Rio Preto que são grandes, estão em pontos estratégicos, que seriam excelentes espaços para negócios e não podem nem ser locados nem vendidos por conta de entraves no inventário e jurídicos, né? Justamente, esse inventário que está esse herdeiro que está discutindo, né, a propriedade desse bem, ele poderia estar rentabilizando com ele. E às vezes só a próxima geração é que vai tirar proveito disso. Exatamente. Que vai quais são os passos? Vamos pensar primeiro na questão do planejamento. Estou viva, tenho bens, estou com a saúde em ordem, mas quero deixar a minha história tranquila. Qual é o primeiro passo? Tem várias formas de você transmitir em vida seu patrimônio, considerando a legitimidade para isso. Por quê? Hoje, legalmente, você tem que destinar 50% do patrimônio para os seus herdeiros necessários. Tá. Você não pode dispor... Os herdeiros necessários seriam filhos... Geralmente os filhos, né, os descendentes, ou os pais, os ascendentes, na falta desses, e cônjuges. Tá. Tem umas linhas de prioridades. Então você pode dispor 50%, você pode pegar do teu patrimônio, doar, fazer o que bem entender. A outra, que é considerada legítima, você tem que guardar para essa partilha com os seus herdeiros necessários. Tá. Muito bem. Você pode fazer isso como doação. Você pode abrir uma holding, se escuta muito hoje, né, a respeito da holding familiar. Porque tem uma implicação... Aí você não tem a taxa, não sei das quantas, de transferência de bens, exatamente, né? Quando tá na holding. Tem implicações financeiras para essa destinação, para essa partilha de bens prévias. Tá. Hoje em dia, quando abre-se o inventário, Thaís, geralmente é uma alíquota de 4% do patrimônio partível que você vai pagar. Agora vamos combinar, né, gente? A gente já paga o IPTU do imóvel, a gente já pagou o imposto lá na compra e venda daquele imóvel, e aí quando você morre, você ainda vai pagar mais imposto. Toda vez que a transmissão de bens tem que pagar, não tem como fugir, fugir. seja por doação ou causa mortes, porque alguém faleceu. Entendi. E se você previamente pensa em destinar, em partilhar esse patrimônio, você tem como fugir desses azares fiscais. Entendi. Economizando, né? Vai pagar, paga-se, obviamente, taxa aqui, imposto ali, mas de uma forma planejada você economiza bastante. Entendi. Só que também é importante dizer que
Muitas vezes, o dono desse patrimônio, ele pensa em perpetuá-lo. Poxa, eu construí uma vida, às vezes herdei esse patrimônio do meu pai e gostaria muito que meus filhos, que meus netos levassem esse negócio adiante, essa empresa adiante. Só que muitas vezes não é considerada a vontade desses herdeiros, né? Olha só. Eles não são nem consultados na hora dessa decisão. E aí muitas vezes esse herdeiro não quer tocar o negócio e fica com o abacaxi na mão. Exatamente, também. Então isso tem que ser planejado, tem que ser conversado. É legal você falar da história do planejamento, porque, gente, vamos combinar. Somos adultos, somos maiores de idade, vacinados, e quando você tem filhos já numa fase adulta e você pretende deixar esse negócio de herança, tem que ser um negócio conversado. Você me fez lembrar a palestra do João Adib, da CIMED, que ele tem lá 4 ou 5 filhos, eu não me recordo agora, mas 2 deles já estavam no negócio e a mais velha não queria de jeito nenhum. E ela falava assim, não. Aí um dia ele sentou com ela e falou, olha, você tá vendo tudo que a gente tem? Ou vocês vão tocar, ou eu vou ter que abrir para o mercado externo. Ele falou, vocês querem ser comandados por outra pessoa? Aí ela falou, opa. Eu falei, acho bom eu tomar a rédea do negócio também. E aí ela começou. Do negócio. E aí ela começou e hoje ela é o braço direito dele. Então, a conversa clara e objetiva com os seus pares, com seus filhos, com quem quer que seja, que esteja envolvido nessa dissolução aí, nessa divisão de bens, tem que acontecer, né, Flávia? Tem que acontecer, seja para trazer economia financeira, menos desgaste na relação familiar. Por exemplo, o inventário pode ser feito por uma escritura pública de inventário, como se faz escritura pública de compra e venda de imóvel. Perfeito. Também tem que se sentar, o diálogo é resolutivo, é pacificador, né? Comunicação é tudo neste mundo, meus amores. Tá aí uma comunicadora expert para dizer. E é isso, sentar, conversar. Hoje em dia pode-se fazer inventário extrajudicial até quando tem interesse de menor. Olha só. Antes não podia. Até porque tem que ser ouvido o Ministério Público, que ele age ali como um fiscalizador para ver se os direitos desse menor estão sendo preservados, estão sendo atendidos. Tem que ser feita uma partilha igualitária. Então, quando há uma universalidade de bens, 10 imóveis, por exemplo, não dá para destinar um para aquele, que é muito viável, né? Não deixar em condomínio. Quando você pensa em partilha de bens, destinar mesmo integralmente aquele para esse, mas quando tem interesse de menor e é feito extrajudicialmente, não. Tem que pegar o bem, dividir entre os 3 herdeiros que tem igualmente para poder preservar esse direito. O Ministério Público é ouvido de uma forma simplificada, via cartório extrajudicial, dá a manifestação dele e lavra-se a escritura, acabou. Tá feito o jogo. E naquela questão que a gente estava dizendo, que você pode rentabilizar com os imóveis, pode colocar para aluguel, pode vender, enfim. E você pode também fazer uma transferência em vida e colocar como usufruto. Exatamente. Né? Que é um outro caminho também, né, Flávia? Desde 2023 também é aceito nessa escritura de inventário você colocar o cônjuge, né? Aquela matriarca, muitas vezes já idosa, que logo deve vir a óbito, como usufrutuária vitalícia daquele bem e passar a nua propriedade para os herdeiros. Perfeito. Então também é uma forma de economizar, de poder transacionar, já deixar diluir, tudo justo. Né? Para depois, num próximo inventário, numa próxima sucessão, ter mais organizada essa partilha de bens. É porque a gente não está falando sobre planejar a morte, mas planejar a saúde financeira do patrimônio que você construiu, né? Muitas vezes perde-se muito dinheiro na hora de fazer um inventário por falta de planejamento. Eu lembro que teve um caso, acho que foi o ano retrasado, de uma grande empresa que quase perdeu tudo porque não era uma holding. Na hora de fazer o inventário dessa empresa, virou um caos, porque tinham vários sócios, virou um trupé. E eles tiveram que pagar muito dinheiro de imposto. Então, assim, na ideia de preservar aquilo tudo que você construiu, consulte um advogado, troque uma ideia com o time da Flávia, com a própria Flávia, para que você possa saber quais são os primeiros passos que você pode tomar para manter a saúde do seu patrimônio em dia e não deixar dor de cabeça para ninguém. Porque tem coisa, gente, vou falar um negócio que eu já ouvi de viúva, se eu pudesse eu ia lá e matava de novo porque fez tanta coisa. Não queira isso para você pós-morte.
Não. Não queira. Morreu, morreu. Morreu, tá tudo certo. Minha amiga, obrigada mais uma Obrigada, vez. amiga.